Humberto Eco, o nome da Rosa 11, tinham dado proteção e refúgio aos franciscanos espirituais, ainda antes que a sua própria ordem partilhasse de certo modo as suas opiniões. Porque, se os espirituais pregavam a renúncia a todos os bens terrenos, os abades da minha ordem, tinha dito naquele mesmo dia a luminosa confirmação disso, seguiam uma via não menos virtuosa mas de todo oposta. Mas creio que os abades consideravam que um excessivo poder do Papa significava um poder dos bispos e das cidades, enquanto a minha ordem número tinha conservado intacto seu poder através dos séculos, precisamente em luta com o clero secular e os mercadores citadinos, colocando-se como direta medianeira entre o céu e a terra e conselheira dos soberanos. Tinha ouvido repetir muitas vezes a frase segundo a qual o povo de Deus se dividia em pastores, ou seja, os clérigos, cães, ou seja, os guerreiros, e ovelhas do povo. Mas aprendi em seguida que essa frase pode ser repetida de vários modos. Os beneditinos haviam frequentemente falado não de 3 ordens, mas de 2 grandes divisões. Uma que dizia respeito à administração das coisas terrenas e outra que dizia respeito à administração das coisas celestes. Pelo que dizia respeito às coisas terrenas, valia a divisão entre clero, senhores laicos e povo, mas sobre esta tripartição dominava a presença da Ordo Monachorum, ligação direta entre o povo de Deus e o céu, e os monges não tinham nada que ver com os pastores seculares, que eram os padres e os bispos, ignorantes e corruptos, propensos então aos interesses das cidades, onde as ovelhas agora já não eram tanto os bons e fiéis camponeses mas sim os mercadores e os artesãos. A ordem beneditina não desagradava que o governo dos simples fosse confiado aos clérigos seculares, contando que o estabelecimento da regra definitiva desta relação coubesse aos monges, em contato direto com a fonte de todo o poder terrestre, o império, tal como estavam com a fonte de todo o poder celeste. Eis porque, creio, muitos abades beneditinos, para restituir dignidade ao império contra o governo das cidades, bispos e mercadores unidos, aceitaram também proteger os franciscanos espirituais, cujas ideias não partilhavam, mas cuja presença lhes era cômoda, na medida em que oferecia ao império bons silogismos contra o poder excessivo do Papa. Eram estas as razões, arguí, pelas quais Abone se dispunha agora a colaborar com Guilherme, enviado do imperador, para servir de medianeiro entre a ordem franciscana e a sede pontifícia. De fato, mesmo na violência da disputa que fazia periclitar tanto a unidade da Igreja, Miguel de Cesena, várias vezes chamado a Avinhão pelo Papa João, tinha-se finalmente disposto a aceitar o convite, porque não queria que a sua ordem ficasse definitivamente de relações cortadas com o pontífice. Como geral dos franciscanos, queria ao mesmo tempo fazer triunfar as suas posições e obter o consenso papal, também porque intuía que sem o consenso do Papa não poderia permanecer muito tempo à testa da ordem. Mas muitos tinham-lhe feito observar que o Papa o esperaria em França para lhe armar uma cilada, acusá-lo de heresia e processá-lo. E por isso aconselhavam que a ida de Miguel a Avinhão fosse precedida de algumas negociações. Marcílio tinha tido uma ideia melhor: enviar com Miguel também um legado imperial que apresentasse ao Papa o ponto de vista dos detensores do imperador. Não tanto para convencer o velho Caos, mas para reforçar a posição de Miguel, que, fazendo parte de uma delegação imperial, não poderia cair tão facilmente como presa da vingança pontifícia. Também esta ideia apresentava todavia numerosos inconvenientes e não era realizável imediatamente. Daí viera a ideia de um encontro preliminar entre os membros da delegação imperial e alguns enviados do Papa, para provar as respectivas posições e redigir os acordos para um encontro em que a segurança dos visitantes italianos fosse garantida. Da organização deste primeiro encontro tinha sido encarregado precisamente Guilherme de Baskerville, o qual deveria depois representar o ponto de vista dos teólogos imperiais em Avinhão, se considerasse que a viagem era possível sem perigo. Empresa pouco fácil, porque se supunha que o Papa, que queria Miguel sozinho para o poder reduzir mais facilmente a obediência, enviaria à Itália uma delegação instruída de modo a fazer-o fracassar, na medida do possível, a viagem dos enviados imperiais à sua corte. Guilherme tinha se movimentado até então com grande habilidade. Depois de longas consultas com vários abades beneditinos, eis a razão das muitas etapas da nossa viagem. Tinha escolhido a abadia onde estávamos, precisamente porque sabia que o abade era devotadíssimo ao império e todavia,
pela sua grande habilidade diplomática, nada mal visto na corte pontifícia. Território neutro, portanto, a abadia, onde os dois grupos poderiam encontrar-se. Mas as resistências do pontífice não acabavam ali. Ele sabia que, uma vez no terreno da abadia, a sua delegação ficaria submetida à jurisdição do abade. Como dela também fariam parte membros do clero secular, não aceitava esta cláusula, alegando temores de uma cilada imperial. Assim, tinha posto a condição de que a incolumidade dos seus enviados fosse confiada a uma companhia de archeiros do rei de França às ordens de pessoa da sua confiança. Tinha ouvido vagamente Guilherme discorrer acerca disto com um embaixador do Papa em Bobbio. Tinha-se tratado de definir a fórmula com a qual designar os deveres desta companhia, ou seja, que coisa se entendia pela salvaguarda da incolumidade dos legados pontifícios. Tinha-se finalmente aceitado uma fórmula proposta pelos avignonenses e que tinha parecido razoável. Os homens armados e quem os comandava teriam jurisdição sobre todos aqueles que de qualquer modo procurassem atentar contra a vida dos membros da delegação pontifícia e influenciar o seu comportamento e juízo com atos violentos. Então, o pacto parecera inspirado por puras preocupações formais. Agora, depois dos fatos recentes acontecidos na abadia, o abade estava inquieto e manifestou as suas dúvidas a Guilherme. Se a delegação chegasse à abadia enquanto era ainda desconhecido o autor de 2 delitos, no dia seguinte as preocupações do abade deveriam aumentar, porque os delitos seriam 3. Dever-se-ia admitir que circulava dentro daquelas muralhas alguém capaz de influenciar com atos violentos o juízo e o comportamento dos legados pontifícios. De nada valia procurar ocultar os crimes que tinham sido cometidos, porque se ainda acontecesse mais alguma coisa os legados pontifícios pensariam num conluio contra eles. E portanto as soluções eram apenas 2. Ou Guilherme descobriu o assassino antes da chegada da delegação. E aqui o abade olhou-o fixamente como a repreendê-lo tacitamente por ainda não ter chegado a nenhuma conclusão sobre o assunto. Ou então era necessário avisar lealmente o representante do Papa sobre aquilo que estava acontecendo e pedir a sua colaboração para que a abadia fosse posta sob atenta vigilância durante o curso dos trabalhos. Coisa que desagradava ao abade, porque significava renunciar a parte da sua soberania e pôr os seus próprios monges sob o controle dos franceses. Mas não se podia arriscar. Guilherme e o abade estavam ambos contrariados pelo rumo que as coisas levavam, mas tinham poucas alternativas. Voltaram a prometer, por isso, que tomariam uma decisão definitiva até o dia seguinte. Entretanto, não restava senão confiar na misericórdia divina e na sagacidade de Guilherme. Farei o possível, vossa sublimidade, disse Guilherme. Mas, por outro lado, não vejo como a coisa possa comprometer deveras o encontro. Mesmo o representante pontifício terá de compreender que há diferença entre a obra de um louco, ou de um sanguinário, ou talvez apenas de uma alma perdida, e os graves problemas que homens probos virão discutir. Acreditais? Perguntou o abade, olhando fixamente para Guilherme. Não esqueçais que os avignonenses sabem que vêm encontrar-se com menoritas, e portanto com pessoas perigosamente próximas dos fraticeli e de outros ainda mais desvairados que os fraticeli, de hereges perigosos que se mancharam com delitos. E aqui o abade baixou a voz em confronto com os quais os fatos, aliás horríveis, que aqui aconteceram empalidecem como névoa ao sol. Não se trata da mesma coisa, exclamou Guilherme com vivacidade. Não podeis colocar no mesmo plano os menoritas do capítulo de Perugia e alguns bandos de hereges que interpretaram mal a mensagem do Evangelho, transformando a luta contra as riquezas numa série de vinganças privadas ou de loucuras sanguinárias. Ainda não há muitos anos que, a poucas milhas daqui, um desses bandos, como vós lhe chamais, pôs a ferro e fogo as terras do bispo de Vercelli e as montanhas da província de Novara. Disse secamente o abade. Falais de Frei Dolcino e dos apostólicos, dos pseudo-apóstolos, corrigiu o abade. E mais uma vez ouvia citar Frei Dolcino e os pseudo-apóstolos, e mais uma vez em tom circunspecto e quase com um leve aceno de terror. Dos pseudo-apóstolos, admitiu de boa vontade Guilherme. Mas esses não tinham nada a ver com os menoritas. Professavam a mesma reverência que eles por Joaquim de Calábria, instou o abade. E podeis perguntá-lo ao vosso irmão Bertino. Faço notar a vossa sublimidade que agora é irmão vosso, disse Guilherme com um sorriso e uma espécie de reverência, como para cumprimentar o abade pela aquisição que a sua ordem tinha feito acolhendo um homem de tal reputação. Eu sei,
Sorriu o abade. E vós sabeis com que fraterna solicitude a nossa ordem acolheu os espirituais quando incorreram na ira do Papa. Não falo só de Ubertino, mas também de muitos outros frades mais humildes, dos quais pouco se sabe, e dos quais talvez se devesse saber mais. Porque aconteceu que nós acolhemos transfugas que se apresentaram com o saio dos menoritas, e depois vinha a saber que as várias vicissitudes da sua vida os tinham levado, por um certo tempo, bastante perto dos Dulcinianos. Número mesmo aqui? Perguntou Guilherme. Mesmo aqui. Estou a revelar-vos alguma coisa de que na verdade sei muito pouco. Em todo caso, não o bastante para formular acusações. Mas, visto que estáis indagando sobre a vida desta abadia, é bom que também vós conheçais estas coisas. Dir-vos então que suspeito. Reparai, suspeito, com base em coisas que tenho ouvido ou adivinhado, que houve um momento muito obscuro na vida do nosso despenseiro, que precisamente chegou aqui há anos seguindo o êxodo dos menoritas. O despenseiro, Remígio de Varagine, um dulciano, parece-me ser mais manso e em todo caso menos preocupado com a dona pobreza que eu jamais vi, disse Guilherme. E de fato não posso dizer nada dele, e valho-me dos seus bons serviços, pelos quais toda a comunidade lhe está reconhecida. Mas digo isto para vos fazer compreender como é fácil encontrar conexões entre um frade e um fraticelo. Mas uma vez a vossa magnitude é injusta, se assim posso dizer, interveio Guilherme. Estávamos a falar dos Dulcinianos, não dos fraticeli, dos quais muito se poderá dizer, sem sequer saber de quem se fala, porque deles há muitas espécies, mas não que sejam sanguinários. Poder-se-á no máximo censurar-lhes que ponham em prática sem demasiado bom senso coisas que os espirituais pregaram com maior medida e animados de verdadeiro amor de Deus. E nisto concordo que existam fronteiras bastante tênues entre uns e outros. Mas os fraticeli são hereges. Interrompeu secamente o abade. Não se limitam a defender a pobreza Cristo e dos apóstolos, doutrina que, mesmo que não possa compartilhá-la, pode ser oposta utilmente à arrogância avignonense. Os fraticeli extraem dessa doutrina um silogismo prático, inferem um direito à revolta, ao saque, à perversão dos costumes. Mas que fraticeli? Todos em geral. Sabeis que se mancharam com delitos abomináveis, que não reconhecem o matrimônio, que negam o inferno, que cometem sodomia, que abraçam a heresia bogomila do ordo Bulgária e do ordo Brigonti. Por favor, disse Guilherme, não confundais coisas diversas. Vós falais como se fraticeli, patarinos, valdenses, cátaros e esses bogomilos da Bulgária e hereges da Dragovitsa fossem todos a mesma coisa. São, disse secamente o abade, são porque são hereges e são porque põem em risco a própria ordem do mundo civil, até a ordem do império que vós me pareceis auspiciar. Há mais de 100 anos os sequazes de Arnaldo de Brescia incendiaram as casas dos nobres e dos cardeais, e foram estes os frutos da heresia lombarda dos patarinos. Sei de histórias terríveis sobre estes. Número hereges. Elias em Cesário de Esterbache. Em Verona, o canônico de São Gedeão, Everardo, notou uma vez que aquele que hospedava todas as noites saía de casa com a mulher e a filha. Interrogou não sei qual dos três para saber onde iam e que faziam. Vem e verás, foi a resposta. E ele seguiu-os até uma casa subterrânea, muito ampla, onde estavam reunidas pessoas de ambos os sexos. Um heresiarca, enquanto todos estavam em silêncio, fez um discurso cheio de blasfêmias, com o propósito de corromper a sua vida e os seus costumes. Depois, apagada a vela, cada um se lançou sobre a sua vizinha, sem fazer diferença entre a esposa legítima e a mulher solteira, entre viúva e virgem, entre senhora e serva, nem, o que era pior, o Senhor me perdoe enquanto digo coisas tão horríveis, entre filho e irmã. Everardo, vendo tudo isto, como jovem leviano e luxurioso que era, fingindo-se um discípulo, aproximou-se não sei se da filha do seu hospedeiro ou de uma outra rapariga logo que apagaram a vela, pecou com ela. Infelizmente fez isto, por mais de um ano, e no fim o mestre disse que aquele jovem frequentava com tanto proveito as suas sessões que em breve estaria em condições de instruir os neófitos. Nessa altura, Everardo compreendeu o abismo em que tinha caído e conseguiu fugir à sua sedução, dizendo que tinha frequentado aquela casa não porque fosse atraído pela heresia mas porque era atraído pelas raparigas. Aqueles expulsaram-no. Mas esta, bem vedes, é a lei e a vida dos hereges, patarinos, cátaros, joaquimitas,
espirituais de qualquer seita. Nem há de que se admirar. Não creio na ressurreição da carne, nem no inferno como castigo dos malvados, e consideram que podem fazer impunemente seja o que for. Eles, de fato, dizem-se cataroi, isto é, puros. Abone, disse Guilherme, vós viveis isolado nessa esplêndida e santa abadia, longe das malícias do mundo. A vida nas cidades é muito mais complexa do que julgais, e existem gradações, bem sabeis, também no erro e no mal. Lot foi muito menos pecador que os seus concidadãos, que conceberam pensamentos imundos até sobre os anjos enviados por Deus, e a traição de Pedro não foi nada comparada com a traição de Judas. De fato, um foi perdoado e o outro não. Não podeis considerar patarinos e cátaros a mesma coisa. Os patarinos são um movimento de reforma dos costumes no interior das leis de Santa Madre Igreja. Eles sempre quiseram melhorar o modo de vida dos eclesiásticos, defendendo que não se deviam receber os sacramentos dos sacerdotes impuros. E erraram. Mas foi o seu único erro de doutrina. Nunca se propuseram alterar a lei de Deus. Mas a pregação patarina de Arnaldo de Brescia, em Roma, há mais de 200 anos, impeliu a turba dos rústicos a incendiar as casas dos nobres e dos cardeais. Arnaldo procurou arrastar para o seu movimento de reforma os magistrados da cidade. Aqueles não o seguiram, mas encontrou consenso entre as turbas dos pobres e dos deserdados. Não foi responsável pela energia e pela raiva com que aqueles responderam aos seus apelos por uma cidade menos corrupta. A cidade é sempre corrupta. A cidade é um lugar onde hoje vive o povo de Deus, de que nós somos os pastores. É o lugar do escândalo, onde o prelado rico prega a virtude ao povo pobre e esfomeado. As desordens dos patarinos nascem desta situação. São tristes, não são incompreensíveis. Os cátaros são outra coisa. É uma heresia oriental, fora da doutrina da Igreja. Eu não sei se verdadeiramente cometem ou cometeram os delitos que lhes são imputados. Sei que recusam o matrimônio, que negam o inferno. Pergunto-me se muitos dos atos que não cometeram não lhes foram atribuídos apenas em virtude das ideias, de certo nefandas, que defenderam. E vós dizeis-me que os cátaros não se misturaram aos patarinos, e que ambos não são mais que duas das faces, inumeráveis, da mesma manifestação demoníaca. Digo que muitas destas heresias, independentemente das doutrinas que defendem, obtêm sucesso entre os simples, porque eles sugerem a possibilidade de uma vida diversa. Digo que, frequentemente, os simples não sabem muito de doutrina. Digo que aconteceu muitas vezes que turbas de simples confundiram a pregação cátara com a dos patarinos, e esta em geral com a dos espirituais. A vida dos simples, abone, não é iluminada pela sapiência e pelo sentido vigilante das distinções que nos faz sábios. É obcecada pela doença, pela pobreza, feita balbuciante pela ignorância. Frequentemente, para muitos deles, a adesão a um grupo herético é apenas um modo como qualquer outro de gritar o seu desespero. Pode-se queimar a casa de um cardeal, seja porque se quer aperfeiçoar a vida do clero, seja porque se considera que o inferno, que ele prega, não existe. Isso faz-se sempre porque existe o inferno terreno, em que vive o rebanho de que nós somos pastores. Mas vós sabeis muito bem que, como eles não distinguem entre igreja búlgara e sequazes do padre Liprando, frequentemente cambem as autoridades imperiais e os seus defensores não distinguiram entre espirituais e hereges. Não raro, grupos gibelinos, para baterem o seu adversário, defenderam entre o povo tendências cátaras. Na minha opinião fizeram mal. Mas aquilo que agora sei é que os mesmos grupos, muitas vezes, para se desembaraçarem destes inquietos e perigosos adversários demasiado simples, atribuíram uns as heresias dos outros e empurraram-nos todos para a fogueira. Eu vi, juro-vos Abone, vi com os meus olhos, homens de vida virtuosa, sinceramente partidários da pobreza e da castidade, mas inimigos dos bispos, que os bispos entregaram ao braço secular, quer ele estivesse ao serviço do império ou das cidades livres, acusando-os de promiscuidade sexual, sodomia, práticas nefandas, de que talvez outros, mas não eles, se tinham tornado culpados. Os simples são carne para o talho, para usar quando servem, para pôr em crise o poder adverso e para sacrificar quando já não servem. Então, disse o abade com evidente malícia, Frei Dolcino e os seus desatinados, e Gerardo Segaleli e aqueles torpes assassinos foram cátaros malvados ou fraticelli virtuosos, bogomilos sodomitas ou patarinos reformadores. Quereis dizer-me então,
Guilherme, vós que sabeis tudo dos hereges, a ponto de parecerdes um deles, onde está a verdade? Em parte nenhuma. Por vezes, disse com tristeza Guilherme, vedes que até vós já não sabeis distinguir entre herege e herege. Eu tenho pelo menos uma regra. Sei que hereges são aqueles que põem em risco a ordem com que se rege o povo de Deus. Número e defendo o império porque ele me garante esta ordem. Combato o Papa porque está entregando o poder espiritual aos bispos das cidades, que se aliam aos mercadores e às corporações e não saberão manter esta ordem. Nós mantivemos-la durante séculos. Quanto aos hereges, também tenho uma regra, e ela resume-se na resposta que deu Arnaldo Maurico, abade de Citeaux, a quem lhe perguntava que fazer dos citadinos de Béziers, cidade suspeita de heresia. Matai-os todos, Deus reconhecerá os seus. Guilherme baixou os olhos e ficou um certo tempo em silêncio. Depois disse, a cidade de Béziers foi tomada, e os nossos não olharam nem a dignidade nem ao sexo nem à idade. E quase 20.000 homens morreram ao fio da espada. Feito assim o massacre, a cidade foi saqueada e queimada. Mesmo uma guerra santa é uma guerra. Mesmo uma guerra santa é uma guerra. Por isso talvez não devesse haver guerras santas. Mas que digo, estou aqui a defender os direitos de Luís, que no entanto está pondo a ferro e fogo a Itália. Também eu me encontro preso num jogo de estranhas alianças. Estranha aliança dos espirituais com o Império. Estranha a do Império com Marcílio, que pede a soberania para o povo, e estranha de nós os dois, tão diversos por propósitos e tradição. Mas temos duas tarefas em comum: o êxito do encontro e a descoberta de um assassino. Esforcemo-nos por proceder em paz. O abade abriu os braços. Dai-me o beijo da paz, frade Guilherme. Com um homem do vosso saber podemos discutir longamente sobre sutis questões de teologia e de moral. Mas não devemos ceder ao gosto da disputa como fazem os mestres de Paris. E verdade, temos uma tarefa importante que nos espera, e devemos proceder de comum acordo. Mas falei destas coisas porque creio que há uma relação, compreendeis? Uma relação possível, ou seja, que outros podem encontrar uma ligação entre os delitos que aqui aconteceram e as teses dos vossos irmãos. Por isso vos avisei, por isso devemos prevenir qualquer suspeita ou insinuação por parte dos avignonenses. Não devereis supor que a vossa sublimidade me sugeriu também uma pista para minha investigação. Considerais que na origem dos eventos recentes possa existir alguma obscura história que remonta ao passado herético de algum monge? O abade calou-se por alguns instantes, olhando para Guilherme sem que nenhuma expressão transparecesse do seu rosto. Depois disse, neste triste caso, o inquisidor sois vós. A vós compete ser suspeitoso e até arriscar uma suspeita injusta. Eu sou aqui apenas o pai comum. Acrescento, se soubesse que o passado de um dos meus monges se presta a suspeitas verídicas, procederia eu já para arrancar a planta má. Número aquilo que sei, sabê-lo. Aquilo que não sei, é justo que venha à luz graças à vossa sagacidade. Mas, em todo caso, informai-vos sempre, e em primeiro lugar a mim. Saudou e saiu da igreja. A história torna-se mais complicada, caro Adso, disse Guilherme de rosto sombrio. Nós corremos atrás de um manuscrito. Interessamo-nos pelas diatribes de alguns monges demasiado curiosos e pelo caso de outros monges demasiado luxuriosos. E eis que se perfila cada vez com mais insistência também uma outra pista, totalmente diversa. O despenseiro, portanto. E com o despenseiro veio para aqui aquele estranho animal do Salvador. Mas agora temos de ir repousar, porque projetamos ficar acordados durante a noite. Mas então projetais ainda penetrar na biblioteca esta noite. Não abandonais essa primeira pista. De modo nenhum. Depois, quem disse que se trata de duas pistas diversas? Enfim, esta história do despenseiro poderia ser apenas uma suspeita do abade. Dirigiu-se para o albergue dos peregrinos. Chegando à soleira parou e falou como se continuasse o discurso anterior. No fundo, o abade pediu-me que indagasse sobre a morte de Adelmo quando pensava que acontecia algo de suspeito entre os seus jovens monges. Mas agora a morte de Vinâncio faz nascer outras suspeitas. Talvez o abade tenha intuído que a chave do mistério está na biblioteca, e sobre isso não quer que eu indague. E eis que agora me oferece a pista do despenseiro para desviar a minha atenção do edifício. Mas por que é que não havia de querer que não faças demasiadas perguntas? O abade disse-me desde o início que na biblioteca não se toca. Lá terá as suas razões. Pode ser que também ele esteja envolvido em algum caso que ele não pensava que pudesse ter relação com a morte de Adelmo.
e agora dá-se conta que o escândalo se alarga e pode envolvê-lo também a ele. E não quer que se descubra a verdade, ou pelo menos não quer que a descubra eu. Mas então vivemos num lugar abandonado por Deus, disse desconsolado. Encontraste-os, esses lugares onde Deus se sentiria à vontade? Perguntou-me Guilherme, olhando-me do alto da sua estatura. Depois mandou-me repousar. Enquanto me deitava, concluí que meu pai não deveria ter me mandado pelo mundo, que era mais complicado do que eu pensava. Estava a aprender coisas demais. Número salva-me Arbor Leonis, rezei, adormecendo. Segundo dia depois de vésperas, onde, apesar do capítulo ser breve, o velho Alinardo diz coisas bastante interessantes sobre o labirinto e sobre o modo de lá entrar. Acordei pouco antes de soar a hora da refeição da noite. Sentia-me entorpecido pelo sono, porque o sono diurno é como o pecado da carne. Quanto mais se teve, mais se queria ter. E no entanto sentimos-nos infelizes, saciados e insaciados ao mesmo tempo. Guilherme não estava na sua cela. Evidentemente tinha se levantado muito antes. Encontrei-o, depois de uma breve deambulação, quando saía do edifício. Disse-me que tinha estado no scriptorium, folheando o catálogo e observando o trabalho dos monges, na tentativa de se aproximar da mesa de Venâncio para retomar a inspeção. Mas que, por um motivo ou por outro, todos pareciam apostados em não o deixar remexer naqueles papéis. Primeiro aproximara-se dele Malaquias, para lhe mostrar algumas miniaturas de valor. Depois Bêncio o tinha mantido ocupado com pretextos de nenhum valor. Depois ainda, quando se tinha inclinado para retomar a sua inspeção, Berengário tinha se posto a andar à sua volta, oferecendo a sua colaboração. Enfim Malaquias, vendo que o meu mestre parecia seriamente apostado em ocupar-se das coisas de Venâncio, tinha-lhe dito clara e nitidamente que talvez, antes de rebuscar entre os papéis do morto, fosse melhor obter a autorização do abade, que ele próprio, apesar de ser o bibliotecário, se tinha abstido disso, por respeito e disciplina, e que, em todo caso, ninguém se tinha aproximado daquela mesa, como Guilherme lhe tinha pedido, e que ninguém se aproximaria dela enquanto o abade não interviesse. Guilherme tinha-lhe feito notar que o abade lhe tinha dado licença para indagar por toda a abadia. Malaquias tinha perguntado, não sem malícia, se o abade também lhe tinha dado licença para se mover livremente pelo scriptorium ou, não o quisesse Deus, pela biblioteca. Guilherme tinha compreendido que não era o caso de se empenhar numa prova de força com Malaquias, embora todos aqueles movimentos e aqueles temores em torno dos papéis de Venâncio lhe tivessem naturalmente fortificado o desejo de tomar conhecimento deles. Mas a sua determinação de voltar lá de noite, ainda não sabia como, era tal que tinha decidido não criar incidentes. Alimentava, porém, evidentes pensamentos de desforra que, se não fossem inspirados, como eram, pela sede de verdade, teriam parecido muito obstinados e talvez reprováveis. Antes de entrar no refeitório, demos ainda um pequeno passeio no claustro, para dissipar os fumos do sono ao ar frio da noite. Por ali giravam ainda alguns monges em meditação. No jardim que dava para o claustro distinguimos o velhíssimo Alinardo de Grotaferrata, que agora, imbecil de corpo, passava grande parte do seu dia entre as plantas. Quando não estava a rezar na igreja, parecia não sentir frio e estava sentado ao longo da parte externa das arcadas. Número Guilherme dirigiu-lhe algumas palavras de saudação, e o velho pareceu alegre por alguém conversar com ele. Dia sereno, disse Guilherme. Pela graça de Deus, respondeu o velho. Sereno no céu, mas escuro na terra. Conheceis bem Venâncio? Que Venâncio? Disse o velho. Depois uma luz se acendeu nos seus olhos. Ah! O rapaz morto. A besta gira pela abadia. Qual besta? A grande besta que vem do mar. 7 cabeças e 10 cornos, e nos cornos 10 diademas, e nas cabeças 3 nomes de blasfêmia. A besta que parece um leopardo, com pés como os do urso e a boca como a do leão. Eu via. Onde a vistes? Na biblioteca. Biblioteca. Por quê? Há anos que já não vou ao scriptorium e nunca vi a biblioteca. Ninguém vai à biblioteca. Eu conheci aqueles que subiam à biblioteca. Quem? Malaquias, Berengário. Oh, não. O velho riu com voz rouca. Antes, o bibliotecário que veio antes de Malaquias, há muitos anos. Quem era? Não me recordo. Morreu quando Malaquias era ainda jovem. E aquele que veio antes do mestre de Malaquias e era ajudante bibliotecário jovem quando eu era jovem. Mas na biblioteca eu nunca pus os pés. Labirinto. A biblioteca é um labirinto. Que mundum tipice labyrinthus denotatio li.
recitou absorto o velho. Entranti largus, redeunt seremis artus. A biblioteca é um grande labirinto, sinal do labirinto do mundo. Entras e não sabes se sairás. Não se devem violar as colunas de Hércules. Então não sabeis como se entra na biblioteca quando as portas do edifício estão fechadas. Oh, sim, riu o velho. Muitos o sabem. Passas pelo ossário. Podes passar pelo ossário. Mas, número, não queres passar pelo ossário. Os monges mortos velam. São esses, os monges mortos, que velam. Não aqueles que giram de noite com uma candeia pela biblioteca. Com uma candeia. O velho pareceu espantado. Nunca ouvi essa história. Os monges mortos estão no ossário. Os ossos descem pouco a pouco do cemitério e juntam-se ali a guardar a passagem. Nunca viste o altar da capela que leva ao ossário? E a terceira à esquerda depois do transepto? Não é? A terceira, talvez, é a da pedra do altar esculpida com 1000 esqueletos. O quarto crânio à direita. Carregas nos olhos, e estás no ossário. Mas não vais lá. Eu nunca lá fui. O abade não quer. E a besta? Onde a viste a besta? A besta? Ah, o anticristo. Ele está para vir. O milênio foi cumprido. Esperamo-lo. Mas o milênio foi cumprido há 300 anos. E então não veio. O anticristo não vem depois de se terem cumprido os 1000 anos. Cumpridos os 1000 anos, inicia-se o reino dos justos. Depois vem o anticristo para confundir os justos. E depois será a batalha final. Mas os justos reinarão por 1000 anos. Disse Guilherme, e o reinaram desde a morte de Cristo até ao fim do primeiro milênio. E portanto é então que o devia vir o anticristo. Ou ainda não reinaram, e o anticristo está longe. O milênio não se calcula a partir da morte de Cristo, mas a partir da adoção de Constantino. Cumprem-se agora os 1000 anos. E então acaba o reino dos justos. Não sei. Já não sei. Estou cansado. O cálculo. Final da parte 11.